Tem momentos na vida em que você não percebe o quanto está se diminuindo, não percebe o quanto está aceitando menos do que merece, não percebe o quanto está se acostumando com uma dor que não era para ter virado rotina, e isso vai te apagando por dentro de um jeito tão silencioso que você só sente quando já está longe demais de quem você realmente é. Começa com pequenas renúncias, pequenas concessões, pequenos silêncios que você engole para não incomodar. E quando vê, já está vivendo uma vida que não combina com a sua alma. Uma vida apertada, limitada, como se você tivesse que caber em espaços que nunca foram feitos para você. O mais triste é que ninguém percebe isso só olhando para você. Por fora você sorri, por fora diz que está tudo bem, por fora tenta parecer forte, mas por dentro existe um peso enorme, uma sensação de que algo está errado, de que não era para ser assim, de que você se perdeu de si em algum ponto no caminho. Até que um dia, quase sempre num momento simples, você se olha de verdade, talvez no espelho, talvez no reflexo de uma janela, talvez no silêncio da própria mente, e percebe que não reconhece mais quem vê, percebe que aquela não é a vida que você imaginou para si, percebe que se acomodou com pouco por medo de querer muito. Ele sentiu isso voltando para casa, olhando para o reflexo sem brilho nos olhos, as olheiras profundas, o cansaço acumulado, a tristeza escondida. E naquele momento entendeu que o que doía não era a vida em si, mas o fato de ter aceitado uma história tão menor do que aquela que ele sabia, lá no fundo, que merecia viver. A vida inteira ensinaram para ele que precisava ser grato por tudo. E ele foi, mas confundiu gratidão com conformismo, confundiu humildade com ausência de autoestima, confundiu aceitação com desistência, e isso o fez acreditar que pedir mais, desejar mais ou buscar mais era quase um pecado. Mas a verdade é que não era pecado, era necessidade, porque ninguém nasce para viver uma vida pequena demais para a própria alma. E naquele instante, diante do reflexo, ele finalmente entendeu que o maior erro não era o que fizeram com ele, mas o que ele mesmo passou a permitir. Ele voltou para casa em silêncio, deitou na cama e ficou olhando para o teto com uma frase ecoando na mente: "Eu mereço mais do que isso." E pela primeira vez, essa frase não veio como desespero, mas como verdade. Uma verdade que doeu, mas que libertou, porque toda cura começa com uma ferida exposta. No dia seguinte, nada fora parecia diferente, mas algo dentro dele estava mudando. Era como se uma luz fraca tivesse sido acesa em um canto esquecido do peito. E essa luz fazia ele prestar atenção em coisas pequenas que antes ignorava, como o jeito que se diminuía nas conversas ou o quanto deixava de se escolher para agradar. Ele começou a perceber que não era o mundo que o tratava como alguém pequeno. Era ele que aceitava isso por medo de incomodar, por medo de perder pessoas, por medo de parecer egoísta. E entender isso doeu, porque é difícil admitir que muitas das próprias feridas foram aprofundadas por nossas próprias mãos. Mas foi naquela dor que nasceu a consciência. E a consciência é sempre o primeiro passo do despertar, porque quando você finalmente encara quem se tornou, começa a enxergar quem poderia ser. E isso mexe com a alma de um jeito que nenhuma outra pessoa consegue ver ou entender. Só você sente. Os dias seguintes foram um turbilhão interno, a mente trazendo lembranças, mostrando momentos em que ele se calou quando deveria ter falado, ficou quando deveria ter ido embora, aceitou migalhas emocionais como se fossem tudo, e cada lembrança era como uma peça de um quebra-cabeça que finalmente começava a fazer sentido. Então veio a virada, e ela não aconteceu em algum grande acontecimento, mas em frente ao espelho, numa manhã comum, quando ele levantou o rosto após lavar as mãos e viu algo que nunca tinha visto. A possibilidade, a chance real de ser outra pessoa.
de viver outra vida, de sair da versão encolhida que carregava há anos. O olhar dele não estava mais pedindo socorro, estava pedindo respeito, estava pedindo espaço, estava pedindo verdade, e pela primeira vez ele não teve medo desse olhar, porque percebeu que a força que tanto buscou fora sempre esteve nele, só estava sufocada pela vida que se acostumou a aceitar. E se você sentiu, em algum momento dessa história, que ela falava com você, então escreva nos comentários: "Eu mereço mais", porque isso significa que você está entendendo a mensagem e está pronto para entrar comigo nos próximos capítulos dessa jornada. E então começou a reflexão profunda, aquela que ninguém vê, mas muda tudo, aquela em que você finalmente percebe que passou anos se acostumando com versões pequenas de si, aceitando menos porque acreditava que não merecia mais. E quando essa consciência chega, ela desmonta, dói, mas também liberta, porque é a primeira vez que a verdade se mostra inteira. Ele percebeu quantas vezes se calou para manter a paz, quantas vezes deixou de viver algo seu para não decepcionar alguém, quantas vezes aceitou silêncio onde deveria haver diálogo, quantas vezes se sacrificou para segurar relacionamentos que nem deveriam existir. E entendeu que o problema não era amar demais, mas amar pouco a si mesmo. Quanto mais pensava, mais percebia que nunca foi falta de capacidade, foi falta de autoestima, nunca foi falta de sorte, foi falta de coragem de se colocar em primeiro lugar, nunca foi falta de oportunidades, foi falta de se enxergar como alguém que merecia aproveitá-las. E essa clareza começou a reorganizar tudo dentro dele. O despertar aconteceu quando ele se fez uma pergunta simples, mas poderosa. Se eu pudesse começar do zero, o que escolheria para mim? E pela primeira vez, ele se viu livre das expectativas dos outros, livre das vozes que o diminuíram, livre do medo de decepcionar, e finalmente conseguiu ouvir sua própria voz pedindo uma vida que o honrasse. Ele percebeu que o mundo externo só muda quando você muda por dentro, que ninguém vai te tratar como você merece até que você pare de aceitar menos, que ninguém vai te ver com valor até que você se veja primeiro. E essa consciência foi como um chamado interno dizendo que estava na hora de recuperar tudo que perdeu de si mesmo. Foi então que começou o renascimento, um processo silencioso, delicado, interno, em que ele começou a se escolher nas pequenas coisas, começou a dizer não onde antes dizia sim, começou a se retirar de ambientes que o machucavam, começou a colocar limites, não por raiva, mas por amor próprio, como alguém que finalmente entendeu o próprio valor. Ele organizou o quarto como quem organiza a alma, caminhou devagar pelas ruas como quem observa a própria história, sentiu o ar no rosto como quem volta a respirar depois de muito tempo e percebeu que estava renascendo em si, renascendo no silêncio, renascendo na consciência, renascendo na verdade que sempre existiu dentro dele. A vida inteira ele achou que precisava de alguém que viesse salvá-lo, mas agora entendia que não precisava ser salvo, precisava ser visto, e que a primeira pessoa que deveria olhar para ele com verdade era ele mesmo, porque nenhum amor externo compensa a falta de amor interno. Nenhum elogio preenche um vazio que nasceu da própria negligência emocional. E quando ele se olhou no espelho novamente, percebeu que não era mais o mesmo. O olhar não era de cansaço, era de consciência. Não era de medo, era de presença, não era de dúvidas, era de decisão. E essa decisão era simples, silenciosa, mas poderosa. Eu vou viver uma vida que honre quem eu sou. Ele entendeu que renascer não é sobre consertar tudo, é sobre se permitir ser novo, é sobre abandonar versões antigas, é sobre se libertar de identidades que foram colocadas sobre você, é sobre parar de pedir desculpas por sentir, é sobre parar de se diminuir, é sobre se levantar com coragem mesmo quando ninguém acredita que você vai conseguir. O renascimento dele era silencioso,
mas por dentro soava como um trovão. Ele finalmente entendia que nunca foi pequeno, só viveu encolhido demais, que nunca foi fraco, só carregou mais do que deveria, que nunca foi perdido, só se afastou demais de si e agora estava voltando para dentro, voltando para a própria verdade. E naquele retorno interno, ele descobriu a frase que mudaria tudo. Eu escolho viver uma vida que me honre. E essa escolha foi o marco do renascimento, porque tudo muda quando você escolhe a si mesmo. Tudo se reorganiza quando você entende quem é. Tudo se alinha quando você finalmente decide que merece mais. Se essa história encontrou você hoje, não foi por acaso. Existem mensagens que chegam exatamente no momento em que a alma está pronta. E se algo dentro de você despertou, se algo te tocou, se algo fez sentido, então escreva nos comentários: eu me escolho a partir de hoje, para que essa verdade se fixe dentro de você. A vida sempre fala com quem está pronto para ouvir, e talvez este vídeo seja o sinal que você esperava há anos, o sinal de que você merece paz, merece respeito, merece amor verdadeiro, merece uma vida alinhada com quem você é e não com aquilo que te ensinaram a aceitar por medo ou costume. Se inscreva no canal Transformando a Mente para continuar recebendo mensagens que despertam, fortalecem e lembram você do valor que sempre teve, mesmo quando esqueceu disso. E leve com você esta verdade. Você merece muito mais do que se acostumou a aceitar, e a vida vai te provar isso quando você finalmente acreditar.